Há 1 ou 2 anos atrás, eu li um artigo de divulgação científica de uma neurocientista espanhola que afirmava que nós temos 7 sentidos. E ela ainda reforçava que os 5 sentidos mais conhecidos não eram os mais importantes. Esses 5 sentidos, os nossos visão, audição, paladar, olfato e tato, ela não considerava os mais importantes. A partir dos meus estudos de neurociência na última década, eu pensei sobre o assunto e cheguei à conclusão que nós temos 10 sentidos. Os 5 mais conhecidos, que pertencem à categoria chamada esterocepção, sentidos externos: visão, audição, tato, paladar e olfato. E 5 sentidos internos, dos quais aquela neurocientista reconhecia apenas um e a categoria inteira. A categoria inteira é chamada de interocepção, sentidos internos. Isso ela colocava como um sentido. O outro sentido que ela reconhecia é chamado de propriocepção. Propriocepção é o sentido através do qual nós sabemos em que posições estão as partes do nosso corpo. Se eu estou com o braço estendido ou encolhido, eu não preciso enxergar isso, eu sinto. É um sentido cujos sensores estão principalmente nos tendões e nas articulações e que nos dão uma noção de posição, bem como de se eu estou de cabeça para cima ou de cabeça para baixo. Os outros sentidos internos são os seguintes. O primeiro deles, reconhecido pela maior parte de neurocientistas, é chamado de sentido vestibular. É o nosso senso de equilíbrio, que a gente só descobre que tem quando ele falha, quando nós perdemos o equilíbrio. Esse é considerado o primeiro sentido interno e um dos 5 sentidos internos. O segundo sentido, conforme aquela neurocientista propunha, é a propriocepção, conforme eu disse. O terceiro sentido interno é conhecido como senso-percepção. Senso-percepção é um sentido que nos dá consciência dos sentimentos, das emoções e das sensações viscerais. Como é que nós estamos por dentro? Não é um sentido tátil, é um sentido interno, não são os mesmos sensores do tato que respondem por esse sentido. O quarto desses sentidos todos nós conhecemos, mas talvez não o nomeássemos assim. E muitos neurocientistas também o acolhem como um sentido diferenciado. É chamado de nocicepção. Nocicepção é o sentido da dor. Em alguns casos eles estão associados a sensores táteis, mas em muitas outras regiões do organismo não são sensores táteis que disparam estímulos reconhecidos como dor, quer na frequência, quer no tipo de estímulo. O quinto sentido é ainda muito controvertido dentro da neurociência. Ele foi proposto por Stephen Porges, o neurocientista que estuda a teoria chamada polivagal, que hoje embasa a maior parte das técnicas de tratamento de trauma. O Stephen Porges nomeou esse sentido de neurocepção. E é um sentido muito primitivo que nós compartilhamos com a maior parte dos animais. É um sentido subdiafragmático das vísceras,
principalmente associado à região dos intestinos, que nos dá uma noção de segurança ou perigo. É a partir desse sentido que outros processos no nosso sistema nervoso entram em atividade. Quando nós nos sentimos seguros e protegidos, nós podemos avançar no nosso processo terapêutico. Quando nós estamos em estado de alerta, hipervigilância ou atenção, não sobra muita percepção e inteligência para nós podermos avançar no nosso processo terapêutico.